eu quero fazer uma abertura com vocês, porque a gente está iniciando uma parceria, acho que desde o começo do ano, né, Ale, que a gente está aí conversando, IDE, Filipelli, né, então Sim. a IDE já com a sua atuação muito forte em redesign, em cargos e salários, como vocês bem conhecem, e aqui eu hoje muito à frente da parte de desenvolvimento, gestão de desempenho e tudo mais, a gente fez essa parceria aí recente com a Filipelli, que não sei se todos conhecem, eu já sou uma admiradora há algum tempo aí, principalmente das ferramentas que a Filipelli traz aqui pra gente, mas a gente está tocando uma pesquisa super importante e relevante, que Hum. a gente chama que é a pesquisa de estratégia de talentos e performance. E eu acho que isso casa muito com o tema que a gente vai falar hoje, né, porque a gente vai falar de NR1, da preocupação sobre os riscos psicossociais, sobre o olhar do indivíduo, sobre burnout, mas antes só da gente olhar para os nossos indivíduos, né, como colaboradores, como pessoas, aí vem a minha provocação de como o nosso sistema, né, de talentos e performance está estruturado, como que as coisas efetivamente acontecem e acaba sendo uma consequência, muitas vezes, daquilo que reflete para o colaborador, né. Então a gente começou essa pesquisa no início de março, a gente está hoje com o nosso último dia, mas a gente vai estender para vocês aí, para quem ainda não teve oportunidade de responder, mas é justamente para a gente poder entender como os sistemas e processos acontecem dentro das organizações, e uma visão muito focada em um olhar, né, de indústrias brasileiras, porque a gente vê bastante pesquisas falando de gestão, muito voltado para o mercado internacional, então a gente está protagonizando esse olhar aqui para um mercado mais nacional, para a gente entender o funcionamento. Acho que quando a gente entende como as coisas funcionam, e a Lê vai falar um pouquinho, né, de neurociência, vai falar um pouquinho do cérebro, a gente do ponto de vista de processos e tudo mais, eu acho que a gente consegue estruturar ali boas conversas e falar um pouco do indivíduo, do impacto que isso traz para o indivíduo no dia a dia. Então, eu abro essa conversa já convidando vocês a participarem dessa pesquisa, que é realmente um olhar mais macro para como a estratégia de talentos e performance acontece nas organizações, e eu acho que um reflexo que a gente tem hoje, né, é uma resposta que a gente tem a tudo isso é a NR1, que é uma resposta de como o colaborador precisa ser olhado de uma forma mais individual, como a gente precisa trazer um pouco mais, esse tema para o dia a dia. Então aí eu passo para ler. Seja muito bem-vinda à nossa conversa, Lê, a gente está aqui com 15 pessoas, as pessoas estão entrando, vou deixar que vocês façam uma conversa bem aberta aqui com ela também. Seja muito bem-vinda, a Lê representando a Filipelli aí, é isso aí. Muito bom, muito obrigada, Vanessa. Bom dia, pessoal. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês e essa parceria tão especial para a gente com a IDE, nessa pesquisa, em vários outros temas. Então, nós somos também grandes entusiastas dos projetos e das soluções que a IDE oferece. E a gente vê muitas oportunidades desse casamento acontecer, né, Vanessa? E a gente vem conversando bastante sobre isso. E a Felipelli, eu vou contar um pouquinho para vocês da Felipelli, porque para alguns pode ser uma primeira vez, ouvindo, sobre a gente. Aí eu preparei uns slidezinhos aqui com muito carinho para mostrar para vocês e para a gente ter essa grande conversa. Então, gosto muito da provocação de ouvir vocês, saber como que vocês estão entendendo esse contexto, na empresa e na realidade de vocês. Então, por favor, interajam aqui comigo para ser um momento bem interessante para todos nós. Falando um pouquinho da Felipelli. A Felipelli é uma consultoria de diagnóstico, treinamento e desenvolvimento. A gente está no mercado há mais de 35 anos e nós temos um funcionamento que, basicamente, a gente tem 3 unidades de funcionamento aqui, unidade de negócio. Uma unidade que é de instrumentos de diagnóstico, até a Vanessa falou um pouquinho quanto ela gosta dos instrumentos, porque a gente tem uma premissa muito forte aqui na Felipelli, que é acreditar muito no poder do autoconhecimento, sem balela, sem, banalizar isso como, livros de autoajuda e outras teorias fazem, mas levando para um autoconhecimento guiado, profundo, com ferramentas validadas cientificamente, que medem o que se propõe a medir, e aí a gente tem várias, cada uma para um assunto. Então, tem uma que avalia estilos de negociação, outra que fala de inteligência emocional, outra de personalidade, então essa é uma unidade de negócios.
A outra unidade de negócios é que a gente também é escola, então a gente adora formar multiplicadores nesses instrumentos, nessas metodologias, então é uma unidade de cursos e certificações. E a terceira unidade de negócios é a nossa unidade de soluções corporativas, onde a gente tem os nossos projetos para as empresas, e a gente desenha soluções de forma personalizada. Então, trilhas de liderança, assessment center, coaching, mentoria, então todos esses programas de desenvolvimento que o foco é desenvolver as pessoas, elaborar a melhor forma de comportamento, analisar, características que podem ser um diferencial, ampliar performance, times de alta performance, isso é o que a gente faz nessa unidade de negócio também. Então esse é um pouquinho da Felipelli. Eu hoje cuido aqui na Felipelli das áreas comercial, marketing e técnica. Tenho conversado muito em vários fóruns, privados, né, só com alguns clientes e abertos também, como essa parceria que a gente está fazendo aqui, sobre a NR1, que é o nosso grande desafio. Vocês já devem estar acompanhando, tem muita gente no mercado falando sobre isso. Eh, Algumas vertentes, sim, fazem todo sentido, outras nem tanto. E aí acho que o nosso papel, né, Vanessa, é desmistificar um pouquinho e ajudar as pessoas a entenderem o que de fato essa NR1 está pedindo, está solicitando, qual é o desejo e a expectativa dos auditores, do Ministério do Trabalho. Então, eu vou trazer para vocês o que a gente tem aprendido e o que a gente sabe que é relevante e interessante. Mas antes até de falar especificamente da NR1, o que que é, o que que não é, o que que serve, o que que não serve, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para a gente falar um pouquinho, e aí só para vocês entenderem, o Emotive é uma plataforma que a gente criou no ano passado para exatamente medir, fazer o diagnóstico e acompanhar, fazer o monitoramento dos fatores psicossociais. Então a gente tem uma plataforma que está totalmente conectada às exigências da NR1 e que traz exatamente essa visão sobre como que as pessoas estão lidando com esses fatores psicossociais, o que que pode estar pegando, porque hoje a gente vê iniciativas no mercado muito abertas, e é muito importante a gente entender onde está pegando e o que está pegando. Porque a NR1 pede exatamente isso para as organizações. Investiguem o seu sistema, os seus processos, a sua cultura e entendam qual é o ponto que está adoecendo as pessoas. O grande papel da NR1 é entender se existe algo no ambiente de trabalho que está adoecendo as pessoas. E isso pode estar relacionado à liderança, à cultura, à gestão do tempo, à prioridade de ações, a metas estabelecidas de forma, eh, que não estão conectadas à realidade. Então, tem vários fatores e a gente reuniu 6 fatores que impactam nas questões psicossociais e estão dentro do que a NR1 pede, e a gente elaborou essa plataforma com uma base de muitos estudos e ferramentas que já vinham falando de estresse crônico e burnout, então é bem legal e eu vou apresentar um pouquinho dessa visão para vocês daqui a pouco, tá. Então só para vocês entenderem, vocês estão vendo na minha tela Emotive, vocês vão falar: "Que é Emotive? Nem entendi para que eu vim nessa conversa". Então, é sobre isso, é porque aqui a gente consegue endereçar as questões relacionadas à NR1. Mas antes da gente começar a entrar mesmo nesse tema, eu sempre gosto de fazer um contexto que é quase um passinho atrás, para a gente entender o contexto que a gente está inserido hoje. Porque não dá para a gente dissociar os comportamentos das pessoas hoje ao contexto que elas estão inseridas. Então, o ambiente que a gente está inserido, o contexto que a gente está inserido, produz o nosso comportamento. Claro que outras coisas também influenciam, mas falar do contexto é muito importante, porque a gente está olhando esse recorte hoje da sociedade e a gente às vezes até olha para falar sobre as gerações, mas as gerações são um recorte no espaço-tempo. E que esse recorte do que está acontecendo na sociedade produz certos comportamentos. Então eu acho importante a gente olhar para esse recorte, para a gente entender, inclusive, essas questões voltadas ao estresse, ao burnout, ao adoecimento que a gente está vendo hoje das pessoas. Então a gente está inserido num contexto do mundo RUPT, não sei se vocês conhecem esse acrônimo, mas é o que vem mais recente falando, tentando dar um pouquinho o nome
ao que a gente está vivendo todos os dias, em onde as coisas acontecem de forma muito rápida, imprevisível, paradoxal, dicotômica, né, então, hora é uma coisa, hora é outra e às vezes, a gente caminha para um lugar e depois vem esse paradoxo da gente ter que migrar, mudar e ressignificar algumas coisas, e tudo muito emaranhado, entrelaçado. E aí eu sinto muito esse entrelaçamento quando eu penso, por exemplo, na tecnologia. Então esses agentes de IA, essas coisas todas, essas ferramentas incríveis que estão inundando o nosso dia a dia, geram coisas na gente. Eu não sei vocês, mas me gera essa sensação de embolação, de emaranhado, né, de que está tudo, entrelaçado e geram inquietações, geram questões na gente. Então esse é o contexto de mundo que a gente está vivendo, onde a gente tem uma sobrecarga cognitiva muito grande, por conta da quantidade de coisas que a gente acessa, de informações, de troca, então gera essa sobrecarga por causa do excesso de informações, dados, notícias que a gente tem. A nossa mente, ela continua sendo o nosso principal ativo, então, entender mais sobre como isso tudo está batendo em você, o como que isso está fazendo com que você gerencie as suas emoções, como você compreende a dos outros, gente, isso virou algo que é ouro pra gente hoje, né. Então entender mais da gente, entender mais do outro, entender, o que que exatamente esse contexto, né, esse momento do mundo que a gente está vivendo, o que que isso gera nas nossas emoções, por exemplo. Então, a gente tem um instrumento que mede inteligência emocional aqui na Felipelli, e a gente trabalha muito com esse tema, e ontem até estava num treinamento, a gente estava falando: "Olha, isso não é mais soft skill, e é algo que todo mundo precisa". Então, a gente vai chegando muito perto desse lugar onde a água vai subindo e pode ser que a gente entre num ponto de ebulição aqui, se a gente não para se perceber, para entender o que está acontecendo. Então, eu gosto de começar um pouquinho com esse contexto, e até pensando em como a gente funciona, né, pela premissa ali dos estudos de neurociência que trazem uma visão que o nosso cérebro funciona de uma forma muito parecida, jamais igual, né, porque cada um tem o seu entendimento, as suas perspectivas, os seus significados, então a interpretação ela é muito peculiar, mas o funcionamento estrutural ele é muito parecido. Então quando a gente olha essas questões, eu vou trazer para vocês aqui 3 grandes áreas, é claro que tem outras que são super importantes, mas essas 3 estão muito conectadas ao que a gente vai conversar. O córtex pré-frontal é essa área da frente aqui do nosso cérebro, é uma área pequena e limitada que está responsável pela nossa racionalização. Então o CPF, o córtex pré-frontal, ele é responsável pelas nossas tomadas de decisão, pelo nosso foco, pela nossa atenção, pela tomada de decisão mais racional. O córtex é onde, ou o neocórtex, alguns neurocientistas gostam de chamar assim, é toda a superfície cerebral onde estão armazenadas nossas memórias, o que a gente já domina, a zona de conforto, as nossas práticas e tudo que a gente faz no dia a dia. E o sistema límbico, ele está representado aqui no meio do cérebro, mas na verdade ele fica entre um hemisfério e outro, algumas estruturas que ficam aqui dentro, entre um hemisfério e outro, porque ele é responsável pelas nossas emoções. E tudo isso, pessoal, precisa funcionar em conjunto. A gente ainda insiste em dizer que nós somos seres racionais, mas já está mais do que comprovado que nós somos seres emocionais. E é inclusive a nossa tomada de decisão, tem muitas pesquisas elucidando isso, principalmente na última década, que falam até pesquisas assim sobre escolhas de investimento, que a gente acha que é super numérico, racional, matemático, mas é uma escolha emocional. Então, isso tudo está integrado e funcionando o tempo inteiro. E o que é muito interessante dessas áreas atuando no nosso cérebro, o nosso cérebro acaba tendo uma premissa básica de funcionamento que é assim: olha, eu preciso garantir a sobrevivência da minha pessoa, os ambientes que ela está inserida, nas reuniões que ela está participando. Então eu tenho uma premissa básica de sobrevivência. E isso se traduz como uma reação onde o ruim é muito mais forte que o bom para o cérebro da gente. Então, as situações negativas, as armadilhas, as situações perigosas, elas têm um alerta e um espaço muito grande de atenção no cérebro da gente, porque ele precisa garantir a nossa sobrevivência.
A gente vem de um lugar onde a gente tinha muitas ameaças físicas no passado. Hoje a gente ainda tem, o ideal é que fosse menos, mas hoje a gente ainda tem. E o cérebro da gente, ele começou a atuar de uma forma muito parecida quando a gente tem uma ameaça física e uma ameaça social. Onde que eu estou querendo chegar com vocês? Se o ruim é mais forte que o bom para o cérebro da gente, o meu cérebro está vasculhando as situações o tempo inteiro para tirar as ameaças e me afastar de um risco de sobrevivência e me aproximar do que favorece a minha saúde, o cérebro da gente está focado o tempo inteiro no que é negativo, no que é ruim, porque ele precisa se antecipar e sobreviver. E se eu disse para vocês que ele lida de uma forma muito parecida com uma ameaça física, de uma ameaça social, olha o contexto de mundo que a gente está vivendo hoje de grande sobrecarga. Isso é visto como uma ameaça para o cérebro da gente. E aí o que que ele quer fazer? Garantir a nossa sobrevivência, criar um estado de afastamento. E aí é nessa hora que a gente vai para normalmente três comportamentos: fuga, paralisia ou ataque. Então, esses três comportamentos de sobrevivência têm muito a ver quando a gente vai para esse lugar de ameaça, de afastamento, e o cérebro da gente funciona assim. Então, quando a gente interage com alguém, por exemplo, vou falar de uma questão que é um eixo fundamental da NR1, que é o assédio moral. A gente participa de alguma reunião onde alguém é agressivo, não vou nem falar desrespeitoso, porque desrespeitoso é pouco até, assim, a gente espera respeito, mas alguém é agressivo, verbalmente agressivo, e às vezes online você percebe que a pessoa até tem uma postura agressiva, com você ou com uma outra pessoa na reunião. O que que o seu cérebro vai fazer nessa hora? Fuga, paralisia ou ataque. O que que eu tenho que fazer aqui para eu sobreviver? Então a gente está o tempo inteiro lidando com essas situações e com essas questões, e o nosso cérebro está focado em analisar essas questões para a gente sobreviver nas situações. Então a gente está o tempo todo vivendo esse paradoxo, esse paralelo de analisar as nossas reuniões, as nossas interações com as nossas equipes, com os nossos pares, no nosso trabalho. O que que aqui eu tenho de ameaça para eu fugir, para eu me distanciar, me afastar? Ou o que que eu tenho de recompensa para eu me aproximar? E o que que isso tem a ver com o nosso assunto? Que nós somos capazes de criar um estado de aproximação nas nossas relações, no nosso dia a dia. E é aí que a NR1 vem, porque ela quer entender o que pode estar acontecendo neste ambiente desta empresa, que pode estar criando um estado de afastamento, logo de ameaça e adoecimento nas pessoas. Porque quando as pessoas têm uma situação de assédio moral, ou de risco psicossocial, ou de exaustão emocional, ou de que elas não se sentem mais realizadas profissionalmente, ou o tal do presenteísmo, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a pessoa que está ali de corpo presente, mas ela está totalmente desconectada emocionalmente do trabalho, que no Emotive, por exemplo, a gente chama de despersonalização e cinismo. A gente quer exatamente entender, a NR1 vem para entender o que está acontecendo nesse ambiente e está adoecendo as pessoas. Então a NR1 não vem para punir as empresas, punir as lideranças, não, ela vem só para regular o ambiente para as pessoas naturalmente se sentirem mais capazes de ter reações mais produtivas ali dentro. Então a NR1, na verdade, ela não é a vilã, ela vem para nos ajudar nesse mapeamento e nesse entendimento, que no final do dia é sobre performance e sobre resultado. Por quê, pessoal? Olha que coisa interessante que é o cérebro da gente. Quando a gente tem ai, passei demais. Quando a gente tem um contexto de ameaça, a gente tem pessoas que não conseguem enxergar, às vezes, o que está à frente delas, porque o campo de visão fica reduzido. A gente não lembra as coisas, porque a nossa cognição, a nossa memória de trabalho, ela é impactada. A gente não consegue ter atenção, ter foco e gravar informações triviais e importantes. A gente não fica criativo e a gente está focado na sobrevivência. Como é que eu vou colaborar? Aqui é selva, sou eu versus você, então eu jamais vou conseguir colaborar. Então, se a gente tem um ambiente que cria um estado negativo e de afastamento para as pessoas, eu tenho um prejuízo enorme sobre o quê? Performance. Eu não tenho o melhor das pessoas. Já o oposto, ele é muito verdadeiro. Se eu tenho um ambiente onde as pessoas se sentem acolhidas, onde elas se sentem respeitadas, onde elas se sentem valorizadas, onde as metas foram setadas de forma eh,
verdadeira, né, de forma factível, de forma realista, onde o trabalho sim, ele estão sempre puxando a gente para um pouquinho mais, mas esse um pouquinho mais faz todo sentido, ou ele é temporal porque é um projeto, isso é declarado, isso é comunicado de forma transparente. Então se eu tenho um ambiente que tem sim metas e indicadores, a questão da NR1 não é para a gente parar de ter meta e indicador e deixar então as pessoas serem felizes, não, é para a gente ter isso de uma forma que é saudável. Porque se eu consigo encontrar esse equilíbrio, eu tenho pessoas que têm uma visão muito mais ampla sobre as coisas. As pessoas estão na sua capacidade máxima do CPF, da tomada de decisão mais racional, do entendimento, da racionalização. Eu tenho pessoas mais criativas, então chegando a conclusões mais diferentes, mais interessantes, trazendo novidades. E é claro que eu aumento a colaboração, porque aqui a gente tem um clima onde está todo mundo na mesma página e um por todos e todos por um, então esse é o cenário ideal. Só que às vezes, por uma questão ou outra, que pode ser de próprio entendimento desse profissional, alguma coisa acontece e isso descasa, e aí a gente vai para o lado negativo. Então, gente, isso aqui é muito interessante da gente perceber, porque no final do dia, de novo, é tudo sobre performance e resultado. Mas existe uma forma da gente chegar lá que é da gente olhar esse ambiente que todos nós estamos inseridos e o que pode estar acontecendo e, de novo, como que eu vou remediar e como que eu vou resolver essas questões, porque a NR1 pede isso, uma solução em que a gente monitore e elabore um plano de ação que precisa estar conectado ao PGR, para a gente exatamente conseguir mudar essa realidade que pode estar adoecendo as pessoas, tá? Pessoal, tudo bem até aqui? Alguma dúvida, algum comentário? Vou seguindo mais um Olê, pouquinho. deixa eu fazer uma pergunta aqui, quando a gente fala do ponto de vista, né, acho que faz muito sentido essa questão, né, de ameaças, do quanto a gente aproxima. E aí me vem uma reflexão muito de quanto a gente responsabiliza isso, muitas vezes, o papel do gestor, né. Ah, Totalmente. então é o gestor. E aí a minha provocação é sempre um passo atrás, né, não é o quanto a gente dá clareza sobre o que efetivamente é, porque às vezes a gente fala que o problema está no outro, mas o problema às vezes pode estar no sistema, né, É em isso, como as coisas estão compostas. A gente fala, a gente joga muito: "Ah, o líder tem que fazer, o líder tem", mas o quanto também a gente precisa ter uma consistência e clareza em todos os nossos processos. E aí eu falo que o RH tem um papel extremamente importante em dar essa consistência, para que realmente o líder tenha esses artefatos e consiga atuar de uma forma um pouco mais clara, né. Então não adianta, a gente falar de meta se o sistema não está bem estabelecido. Se eu falo de questões de recompensa, se eu entrego minha meta, mas não necessariamente isso está casado com um sistema de recompensa que é atrativo para aquele colaborador. Então acho que a minha provocação aqui para quem está comigo e, né, a Lê também para você, é o quanto a gente tem que olhar, não só a gente põe muita culpa no gestor, né, mas o quanto também a gente, como organização, precisa ter essa visão mais sistêmica sobre esse todo. perfeito, Vanessa. É exatamente esse ponto, porque eu tenho visto algumas abordagens que estão colocando no pacote da liderança essa responsabilidade. Eu imagino. Ah, o É. quanto isso aumenta a responsabilidade do líder, ah, a liderança humanizada, ah, Vamos treinar, vamos. gente, pelo amor de Deus, a NR1 fala inclusive sobre sistemas, procedimentos, processos, protocolos. Então, claro que sim, o recheio é comportamento, mas tem algo que é sistêmico, cultural. Então, claro que a liderança tem responsabilidade, mas cada colaborador individual tem responsabilidade. Uhum. Porque todo mundo é um formador de cultura nas empresas. E isso é o que acontece repetidas vezes todos os dias. Perfeito. Então essa liderança ela também está inserida nesse contexto cultural. Então será que tem algum traço cultural desta empresa que de repente vem de um dono ou vem de uma gestão anterior e que é um traço tóxico que ainda Se repete, é sim. carregado e de repente não faz nem mais sentido, mas sabe aquela coisa de que a gente só está vivendo? E se é um ambiente de sobrevivência, não tem ninguém questionando, porque a memória de Uhum. trabalho é prejudicada, ninguém gera insight, ninguém colabora, ninguém fala sobre isso.
Então é algo que pode ser velado, mas que está instaurado num sistema, onde, por exemplo, vou de novo trazer o assunto de metas. Onde, por exemplo, era uma empresa que não tinha uma estrutura e uma organização, por exemplo, para configurar suas metas, e ano após ano ela só vai aumentando e de repente tem 3, 4 anos que eles não atingem. Sim. Então essas metas estão sendo, estabelecidas de forma realista, ou você só está reproduzindo, aumentando, puxando a corda das pessoas, achando que simplesmente tem uma meta lá em cima, as pessoas vão chegar. Então é uma forma da gente avaliar o cenário, o contexto, Van, que as pessoas estão Uhum, inseridas. uhum, A perfeito. liderança e os liderados. E É. isso, por que que vem, eu me lembro já tem uns 2, 3 anos, que eu vi uma provocação, de um professor da Fundação Dom Cabral, agora eu vou esqueci o nome dele, mas ele é perfeito. E ele trouxe uma postagem no LinkedIn tem uns 3, 4 anos, falando: "Olha, realmente o assunto de desenvolvimento de pessoas e de entendimento sobre como as pessoas estão lidando com o trabalho, vai virar pauta de CEO, porque vem aí uma norma que vai falar sobre a importância da gente entender o significado do trabalho para as pessoas". E aí eu, na época, né, 3, 4 anos, eu comecei a pesquisar e tudo, eu falei: "Já entendi, vai chegar a hora da gente falar sobre isso". Sim, Então é uma inquietação, que aí eu vou até extrapolar mais ainda, não é uma inquietação só de liderança e colaborador individual, é de C-level, é de donos perfeito. de empresa, é de empreendedores, é dos empresários, porque todo mundo precisa problematizar a sua estrutura, o seu sistema. Exato. Existe algo no meu sistema que está adoecendo as pessoas? E aí vai uma coisa que vem muito nessa hora, quando a gente comenta sobre isso na pele pele, é assim: "Mas eu não tenho uma parcela de responsabilidade sobre a vida da pessoa fora", porque às vezes a pessoa tem um Sim, contexto de vida muito difícil, muito complicado, às vezes está passando por uma situação financeira delicada, ou uma situação familiar familiar. complexa. Perfeito, perfeito. Mas se eu tenho um sistema que funciona, de repente até o trabalho é o lugar de paz dessa pessoa. Mas se eu Exatamente. tenho um sistema que adoece, ele trabalha como mais um fator de acúmulo emocional para essa pessoa caminhar para um burnout. Porque, de novo, aí só para a gente também voltar para um conceito importante. Burnout é um adoecimento causado pelo trabalho, então pelas questões ocupacionais. Então não tem burnout quem não trabalha, tá? Então isso é super importante a gente trazer. Então, e aí uma outra coisa que é interessante é assim, esse meu posso passar um pouquinho? Vamos, você ainda quer trazer Pode, algum não, ponto? não, é por mim Vou ok, gente, seguindo, não sei aí vocês estão, mas pra mim ok, vamos lá. vou seguindo então. Quando a gente fala desses custos, né, que são dados do INSS, né, e dos órgãos oficiais, do Ministério do Trabalho, etcétera, tem uma estimativa aqui de gastar 180 bilhões com saúde mental por ano. A OMS estima uma perda de US$ 1 trilhão por ano. Mas eu só acho importante pontuar uma coisa aqui, que é assim, a NR1 no Brasil, ela quer regulamentar as questões voltadas aos fatores psicossociais ocupacionais, ou seja, burnout. Ela quer entender sobre o ambiente de trabalho, por isso que ela é uma NR1, tá? Então é sobre o ambiente de trabalho. Quando a gente fala desses dados aqui, desse custo, a gente está falando de questões voltadas à saúde mental como um todo, que nasce num gatilho qualquer, mas ela pode ser agravada sim por um ambiente que não está favorecendo a saúde mental das pessoas. Então isso é importante trazer, porque aqui, ó, nesses dados, nesse custo, a gente está falando de ansiedade, depressão, outras, doenças mentais aqui, outras questões, sensíveis sobre saúde mental, que estão também nesse pacote, porque isso tudo tem um custo para o empresário, tem um custo para o empreendedor, tem um custo para as lideranças. Então, são dados alarmantes e, de novo, não dá para a gente dissociar por que isso está acontecendo. É só analisar o contexto e o mundo que todos nós estamos inseridos. Então, por isso que eu começo com o mundo RUPT, e o que que isso está causando, a sobrecarga mental e tudo, porque é um recorte no espaço-tempo. Todos nós nos sentimos desafiados todos os dias. Quem aqui nunca para olhar no seu dia e fala assim: "Meu Deus, eu não vou dar conta. Eu não tenho, as minhas ferramentas não estão dando conta mais".
quem nos últimos dias não fez essa pergunta para si mesmo? Eu duvido. Eu me faço às vezes várias vezes ao dia. Falar: "Meu Deus, não vou Ô conseguir". Ale, você sabe uma outra coisa que eu tenho escutado muito e eu quero até depois, e eu não sei vocês, aí eu escuto assim, Eh, demanda de trabalho virou desculpa, sabe. Então assim: "Ah, eu tenho muita coisa para fazer. Ah, eu tenho", então assim, eu acho que isso virou, e o excesso de trabalho virou produtividade, as pessoas deixam de fazer outras coisas, porque sempre justificam o excesso do trabalho. E eu acho que isso é um pouco da nossa mentalidade, né, o quanto a gente está colocando o excesso como algo que é bom. "Nossa, eu estou trabalhando muito. Nossa, eu tô", então, o quanto efetivamente isso é benéfico para a gente como ser humano, né. "Ah, não vou conseguir", nossa, a gente começa já a agenda assim: "Hoje, nossa, eu tô cheia de", a gente começou a nossa agora aqui pouquinho, né, e não é porque a gente está realmente com excesso, mas o quanto realmente a gente está sendo produtivo e aquilo que você falou, feliz, né. Eu Exatamente. passo sei lá quantas horas trabalhando no meu dia, eu falo: "Gente, a gente tem que ser feliz no nosso trabalho, né. É Se a isso aí. gente não se divertir aqui nesse momento, que horas que eu vou me divertir, né?" Ô Van, e se Então não for leve, se não for divertido, se não for descontraído, se você não tiver uma percepção de troca justa, que eu tô dando meu tempo, eu tô dando meu máximo, mas eu também tô recebendo, não vale a pena. E aí é nessa hora que as pessoas adoecem. Então entende que o sistema precisa estar suportando e acolhendo, porque Van, você não deixa de ter metas ousadas. Eu também não. exato. Mas a É, gente tem uma possibilidade de gerar isso, então, assim, não é algo que, nossa, virou algo surreal, não dá para fazer. Não dá para fazer, dá para fazer. Mas é esse olhar também para o equilíbrio, então, assim, é tirar essa romantização da alta performance como tá sempre ocupado, tá sempre com muito exato. trabalho. E isso é uma coisa muito legal que a gente analisou para construir o Emotive, que a gente tem duas escalas que a gente gosta muito de analisar juntas, que é uma escala da realização profissional e da exaustão emocional, do excesso de trabalho. Então eu posso estar, com excesso de trabalho, mas eu me sinto realizado profissionalmente. Mas isso é uma linha muito tênue, porque para transbordar é um pulo. É rapidinho. Então a gente precisa entender de novo o contexto que a gente está inserido, que privilegia, romantiza e acha o máximo estar sempre lotado, e não vê que fazer pausas é o mais interessante, porque nós não somos máquinas, a gente não aguenta, nem as máquinas aguentam. Aí no meus treinamentos para um ambiente mais engenheirístico, eu falo assim: "Vocês não fazem parada de manutenção nas máquinas?" E é um grande pesadelo para todo mundo, porque ficar um dia parado, você está perdendo dinheiro, mas é paradinha de manutenção para a gente também, todo mundo precisa parar. Só que virou um culto à alta performance, a estar sempre corrido, que aí são os melhores profissionais. Não, pelo amor de Deus, a gente precisa ressignificar muita coisa. E o nosso sistema favorece essas Perfeito. coisas. Então a NR1 vem assim. E aí o que que é muito legal, deixa eu trazer uma perspectiva histórica aqui, aí fala aqui mais um pouquinho dos aqui, eu queria falar um pouquinho sobre, até para a gente desmistificar mesmo, né, então eu fui estudar bastante sobre essa questão da NR1, porque fui ver muita gente no estava vendo muita gente no mercado falando um monte de coisa, eu falei: "Não, preciso ir na fonte, preciso ir na origem". E aí são coisas muito interessantes, então a primeira ANR, ela nasceu, em 1920 e vinte e poucos, agora não vou lembrar exatamente, mas ela nasceu há muitos anos atrás, por quê? A ANR é uma norma regulamentadora do ambiente de trabalho. E aí a primeira ANR, lá na década de 20, ela veio regular o quê? A interação homem-máquina, ao quanto o homem estava sujeito a questões que poderia ter um dano físico, porque não tinha tanto EPI, então ela veio regulamentar, utilizar ali, equipamentos para proteção. Então a NR, ela tem várias atualizações, que ela vai, na verdade, navegando, entendendo o contexto que a gente está inserido. Então quando a gente começa, né, na década de 20, tudo tinha muita indústria. As pessoas estavam num nível operacional muito grande, e estavam se machucando, as pessoas estavam morrendo, as pessoas estavam perdendo a visão, porque tinha uma exposição à luz ou ao som, aí estavam perdendo a audição. Então a ANR começa para regular a forma de trabalho, para não adoecer as pessoas, não
matar as pessoas, um risco físico real que era o que vivia. E aí depois isso vai vindo, vai vindo, vai vindo. Na década de 80, o que que entrou numa nova revisão da ANR? Por exemplo, o assédio moral, ou desculpa, o assédio sexual, porque isso começa a vir mais para a pauta, a gente vem para um trabalho que num cenário ali na década de 90, que tem ainda uma operação indústria, mas a gente já começa a viver uma revolução ali industrial, as coisas começam a acontecer, então vem uma revolução. E agora, quando a gente está olhando hoje o nosso recorte no espaço-tempo, qual é essa revisão que vai acontecer agora em maio, dia 26 de maio começa, e que já começou a ser escrita há 3, 4 anos atrás, era para ela ter entrado em vigor ano passado, não sei se vocês sabem, mas ela foi adiada por 1 ano para falar assim: "Olha, a gente vai pedir coisas sobre o sistema de vocês que está relacionado aos fatores psicossociais e à saúde mental, mas a gente entende que isso é delicado, a gente vai dar um tempo". Então eles adiaram agora para maio, e até umas semanas atrás tinha uma bela discussão no Congresso se eles iam adiar mais um pouco, tá. Até onde eu acompanhei, está mantido o dia 26 de maio, mas eles estavam ainda em discussão se seria realmente dia 26 de maio. Até onde eu acompanhei ontem, estava valendo 26 de maio, mas a gente sabe que tudo pode E mudar. como bom brasileiros, né, a grande parte das empresas vão deixar para começar a fazer as coisas a partir de quando a coisa estiver vigente, né. Exatamente, só depois. Quando eu for auditado, quando eu for regulado, quando bater na minha porta, eu vou ver como eu vou remediar, né, como todo brasileiro. Mas enfim. Então, analisando essa história do nosso recorte no espaço-tempo, o que está o ambiente de trabalho hoje? As pessoas, claro que a gente tem um nível operacional, ainda uma massa que trabalha, em indústrias, mas isso hoje já está mais regulado. O uso de EPIs, as áreas de SMS, de saúde, meio ambiente e segurança das empresas, CIPA, isso hoje já está muito estabelecido, já está muito instaurado. E aí as empresas contam dias sem acidente, ficam anos sem acidente. Então, isso hoje já está muito consolidado, estabelecido. Então, existe risco físico para as pessoas? Sim, e a ANR continua protegendo isso. Mas qual é o risco mais latente hoje que as empresas ainda não começaram a monitorar e a cuidar? Saúde mental. Porque o ambiente está adoecendo as pessoas. O ambiente sociedade, sim, lógico, porque lembra que a gente não tem uma visão dissociada, nós somos um ser humano integral, a gente tem a nossa vida pessoal e a vida profissional. Se de repente coisas estão acontecendo na minha vida pessoal, eu posso ter uma válvula de escape no trabalho. Mas se eu também tenho um contexto insalubre no trabalho, mentalmente falando, não tem como eu fugir. É como se eu não tivesse outra saída a não ser o adoecimento. Então, essa ANR, essa revisão de agora, de alguns anos, que entra em vigor agora, é exatamente para chamar a atenção sobre o que está acontecendo no nosso ambiente de trabalho hoje. E assim como o uso de EPI lá atrás nem existia óculos de proteção, isso foi inventado, o que que será que a gente vai precisar inventar para dar conta de um ambiente mais saudável mentalmente e emocionalmente para as pessoas? Então é para esse lugar que a gente precisa caminhar. Então, fujam de psicólogos e profissionais que estão aí prometendo fórmula mágica, prometendo 5 passos, prometendo: "Faça minha palestra aqui que eu resolvo". Não, gente, isso é um processo, a NR pede diagnóstico e monitoramento, porque isso é uma questão, as questões, psicossociais, os fatores psicossociais e a saúde mental, ela é muito suscetível a qualquer mudança. Então, às vezes, mudou uma liderança, terminou um projeto, ou mudou alguma coisa, alguma diretriz da empresa, que às vezes é até global e mudou alguma coisa, isso pode trazer um acalento para as pessoas ou pode favorecer uma crise na empresa. Então essas questões elas precisam ser diagnosticadas e monitoradas para a gente entender se existe algo acontecendo no ambiente. Então a ANR é para regular o ambiente de trabalho, não é sobre as pessoas. Então é sobre regular o ambiente de trabalho que as pessoas estão inseridas. E aí é basicamente isso. O ambiente ele está promovendo saúde ou ele está promovendo a doença? Ele é um ambiente que deixa as pessoas mais ansiosas ou ele é um ambiente que acomoda, acolhe e
ajusta? Ele é um ambiente que favorece o burnout ou ele é um ambiente que acolhe, acomoda e tem processos consistentes que acomodam essas questões? Então isso é muito importante para a gente entender, e sair às vezes de algumas vertentes que estão por aí no mercado, tá? Então, gente, essas informações sobre diagnóstico, monitoramento, elas precisam estar agora integradas ao PGR. PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos, onde as empresas apresentam os seus riscos. E aí riscos financeiros, jurídicos, físicos, dependendo da área de atuação, né, tem risco físico. Então o PGR agora ele ganha os riscos psicossociais. Então isso tudo precisa agora ter uma visão e nós seremos auditados por isso, tá? Então isso é muito, interessante, então tem uma questão voltada ao papel da liderança, a gente precisa ter evidências que a gente está investigando o nosso sistema, o nosso ambiente, a forma como as coisas estão, a forma de trabalho das pessoas, o quanto isso favorece a saúde mental ou não. Então isso vai acontecer. E sobre penalidades e multas, o que a gente também sabe, tá? É, se eu vou trazer um cenário para a gente pensar juntos aqui. Vamos supor que aqui na Felipelli a gente teve uma pessoa com uma licença, um afastamento e o código do CID dela, o CID-11, é o código do burnout, tá. Então uma pessoa na Felipelli foi afastada por burnout e está afastada. E está tudo bem, mas alguma coisa aconteceu e ela está afastada. A Felipelli pode, e aí é uma coisa aleatória ainda, não tem um padrão, tá. A Felipelli pode, ao ter, no sistema, no INSS, um afastamento com esse código do CID, ela pode sofrer uma auditoria. Então pode vir um auditor para entender o que está acontecendo aqui no nosso ambiente na Felipelli. O que está pegando, como que estão as questões de assédio moral, de exaustão, de, organização de metas, de realização profissional, de conexão com o trabalho. Então ele vai vir entender esse contexto do trabalho na Felipelli que pode estar adoecendo as pessoas, e a gente já tem um caso. Se esse auditor identificar questões que realmente estão favorecendo o burnout, a gente pode sofrer uma multa. Se eu tenho um diagnóstico, como por exemplo o Emotive, ou investimento, em análise de processos, ou algumas outras questões que mostram que eu estou vendo esse sinalizador de que as coisas não estão muito bem, e eu estou trabalhando para melhorar o meu ambiente, essa multa, essa pena, ela pode ser atenuada. Então, às vezes, uma multa que poderia ser de 40, 50 mil reais, ela pode ser de menos, tá. Mas uma questão que a gente tem conversado muito também, para além de multas e auditoria, é um custo invisível que é o custo trabalhista. Processos trabalhistas chegam a 300, 400 mil reais. E isso não entra no nosso budget nas empresas. Normalmente não entra, porque é uma coisa que a gente não quer ter. Mas, se tem um burnout, se tem um assédio moral, se tem alguma outra questão que pega, a gente aumenta muito o risco dessa pessoa entrar na justiça. E a gente aumenta muito o risco da gente ter esse passivo trabalhista. Então são custos invisíveis que estão no nosso dia a dia, no nosso sistema, e a NR1 vem para fazer a gente ser obrigado a olhar para isso. Então, eh, por exemplo, a gente fala muito de um estilo de liderança comando e controle. Num momento hoje, recorte da sociedade, onde a gente tem uma vertente forte de humanização, de acolhimento, de liderança em que está mais conectada ao propósito das pessoas, né, e se conecta de uma forma diferente, essa liderança que é mais comando e controle pode ser percebida como uma liderança que tem traços tóxicos. Então a gente pode ter algo no nosso sistema sobre o estilo de liderança, que pode ser de um ou pode ser de vários, que está adoecendo as pessoas. Então a gente precisa ajudar essas lideranças a terem um comportamento diferente. Então são várias questões, de novo, não é para punir pessoas, lideranças, nada, é para entender o sistema, o que existe no ambiente, e aí lembra, volta lá para a origem da norma reguladora do ambiente de trabalho.
essa máquina está certinha ajustada ou ela pode cortar o dedo de alguém? O meu sistema está favorável à produtividade, à performance, à leveza, né, Van, que a gente estava falando? A leveza, a felicidade, ou ele é um ambiente hostil que pode prejudicar as pessoas? É porque a gente tem uma grande dificuldade quando não é algo muito tangível, muito físico, né, de tipo, uma máquina que está desregulada pode cortar a mão de alguém, mas alguma coisa está desregulada, pode impactar a saúde mental de alguém, mas isso é mais subjetivo pra gente, né, mas a gente vai ter que aprender a lidar com isso. É, eu acho que a minha grande dificuldade, Ali, até porque eu sou uma pessoa extremamente tangível e pragmática, é como que eu vejo isso na prática, assim, sabe, as coisas Uhum. acontecendo. E aí você falando, me veio muito aqui, logo quando foi implementado, alguns anos atrás, aí, a lei de jovem aprendiz e as normas de implementação de PCD, e eu lembro que a gente saía correndo para trazer as pessoas e montava um plano de ação para apresentar, e efetivamente eu não estava cuidando da in do cerne, que é desenvolver jovens, que é desenvolver, pessoas, portadoras de deficiência. Às vezes a gente sai correndo atrás da consequência, para não dizer outra coisa aqui, e não efetivamente eu estou olhando para minha causa A raiz, né, causa. que é o ambiente, que é e aí, gente, eu acho que, me preocupa muito como profissional de RH e aqui como grupo, o quanto a gente vai efetivamente sair fazendo um monte de plano de ação, de treinar, e não estamos olhando para a causa raiz. Poxa, por que que está saindo uma norma regulatória? Porque as pessoas estão ficando doentes dentro do trabalho, né, o As quanto a pessoas não gente estão não vai aprofundar. aguentando, Van. É. Perfeito. E me preocupa isso, porque acho que a gente vai sair investindo um dinheiro muito grande e não estamos olhando para os nossos mecanismos, o nosso funcionamento. Você falou da cultura, né, eu já imagino a governança, como o nosso sistema Perfeito. de performance acontece. A gente fala de alta performance, mas o que que é alta performance? O que são? Uhum. Como eu estou gerindo as consequências dentro da minha organização? Eu estou sendo justa e coerente com aquilo que eu falo quando eu falo de recompensa, quando eu falo de remuneração, quando eu falo de baixa performance, quando eu falo de talentos, né, aonde está essa consistência, aonde que eu trago clareza, né, então é algo que está muito mais acima do que essas ações que, de novo, eu estou imaginando a gente fazer de forma isolada e não de uma forma sistêmica. Perfeito, perfeito. E eu adoro esse pensamento também da causa raiz, e a gente conversa muito sobre isso aqui também, que nós vivemos numa sociedade e a gente faz isso direto, a gente adora remediar a consequência e não olha realmente para a causa. Veja a forma que a gente vive. "Ai, tô com dificuldade de dormir", você toma um remedinho para dormir. "Ai, tô com dificuldade de ter foco e performance, tô meio desanimado", no dia você toma um remedinho para te animar, para te ajudar a Exato. tomar ter nenhum problema e preconceito com suplementos e medicamentos não, mas só tô dando um exemplo, e outros, né, então assim: "Ai, nossa, tive um dia tão difícil", eu faço isso direto. "Ai, nossa, tive um dia tão difícil hoje, vou comer uma Nutelinha, vou comer um E bom, eu chocolatinho". abro um vinho, gente. É, Hoje já é exatamente. quinta-feira, hoje Uma pode abrir bebidinha vinho. para relaxar, exatamente. É isso aí, a gente faz isso direto. E aí, de novo, a gente está fazendo o quê? Remediando a consequência. Então, assim, qual é a causa? Por que que eu tô com dificuldade de dormir? Por que que eu tô com dificuldade de performance? Por que que eu tô me sentindo tão sobrecarregada? E eu adoro algumas vertentes da neurociência, que eles falam sobre essa fome emocional. Então, com essa fome e essa sede emocional que a gente tem, onde isso está vindo? Para onde isso está apontando? Que vazio é esse? Que preenchimento é esse? Que a gente está contando com consequências e que isso não vai parar de acontecer. Exato. E isso faz todo sentido quando a gente olha o ambiente de trabalho disso que você estava falando. Então, quanta gente vai, trazer um psicólogo para dentro da empresa, ou quantas empresas vão criar uma área para ser guardiã e vigilante, nenhum problema também, tá gente, acho até um movimento muito interessante, mas assim, Sim, o convite é para a gente olhar para a causa, para o sistema, para o que está acontecendo, para além da liderança, para além das pessoas. Porque senão fica muito fácil também de colocar tudo na responsa da liderança, como sempre, né? Como sempre. exatamente. Então, eu acho que isso são provocações muito legais, e aí, trazendo um pouquinho esse olhar para a causa,
que é a grande causa da Felivelli, a gente gosta muito dessa parte de diagnóstico. Como eu falei para vocês, o Emotive ele é uma plataforma que analisa 6 fatores psicossociais que estão endereçados ali dentro da NR1, e são esses 6 fatores aqui, então exaustão emocional, realização profissional, que eu estava até contando um pouquinho para vocês, né, na verdade a gente gosta de analisar muito o excesso de trabalho com a realização. Às vezes o excesso de trabalho está alto, mas a realização também está alta. Então isso é um risco, dá para a gente analisar, lógico, mas é um risco que está teoricamente equilibrado, porque você está com muito trabalho, mas você se sente muito bem fazendo o que você faz, então dá para a gente analisar. A despersonalização e o cinismo, ela é muito como base a história do presenteísmo, da pessoa estar só ali de corpo presente, mas realmente isso tem um custo enorme pra gente, porque ela não faz o que deveria, ela não está conectada como deveria, ela não está comprometida como deveria. Então esse é um eixo bem importante. Fatores psicossociais como um todo têm a ver com a rede, com o suporte. Então, quando você sente que você tem o apoio que você precisa, ou quando você sente que você tem a informação que você precisa, não que a gente tenha todas as informações, mas às vezes é um falar que não tem a informação. Então, quando a pessoa sente que ela tem essa rede que suporta a performance. Excesso de trabalho, que vocês sabem bem o que é, e a questão do assédio moral também, que é um fator muito importante que vem agora com essa NR. Então, lá na década de 80, 90 veio a revisão que falava do assédio sexual, porque era o que estava acontecendo muito e tal, e até hoje acontece, a gente sabe, mas agora a questão do assédio moral vem para uma regulamentação através da NR também. Então, como que a gente está vendo isso tudo? Com esse pontapé inicial com o Emotive, para ajudar a gente a entender as causas e a raiz do problema, então às vezes é uma questão que tem uma sobrecarga ou tem uma questão de assédio especificamente na área comercial. E aí o Emotive ele não identifica a pessoa, tá, Van? Mas ele identifica a área, o setor, o nível, então assim, o relatório individual e o preenchimento ele é confidencial. A própria pessoa que preenche, ela recebe o seu próprio relatório. A gente, enquanto sistema e administração aqui, visão e dashboard do gestor, a gente vê a visão do grupo, tá? Então não tem uma identificação individual, porque senão as pessoas não responderiam verdadeiramente. Se a gente for ver como cada um está respondendo, as pessoas jamais contariam. Então tem esse nível e esse grau de confidencialidade, mas num dashboard de grupo na plataforma, a gente consegue entender. Então, nossa, veio uma questão de assédio moral. É em toda a empresa? Não, vamos ver onde é. E aí a gente consegue ver, foi aqui no marketing. Foi no marketing que aconteceu uma questão de assédio moral. Vamos lá no marketing entender o que está acontecendo. Aí pode fazer grupo focal, outro tipo de diagnóstico, um trabalho com as lideranças do marketing, um trabalho com todo o grupo, um team building com todo o grupo, um acolhimento. Pode ser necessário também, pessoal, um atendimento multidisciplinar. Então, às vezes, pode ser uma coisa mais simples, mas pode ser uma coisa muito grave. E nesse muito grave, a gente pode precisar de encaminhamento para um psiquiatra, de atendimento psicológico, o suporte de business partner da empresa. Então, a gente pode, às vezes, precisar de um conjunto multidisciplinar. Não sabemos, porque a gente não sabe necessariamente o que está acontecendo. Então, essas são informações interessantes que eu gostaria de trazer para vocês nesse primeiro momento. Essa é a forma como a gente está interpretando, lidando e orientando, os nossos clientes por aqui. E aí quero saber de vocês, dúvidas, comentários, enfim, o que tá rolando aí, né, Van? O que tá passando nas É, a cabecinhas aí gente pra falou gente. bastante agora. Eu falo que agora é a hora que vem o silêncio, gente. É, Mas normal. assim, não vamos deixar a gente sozinha não. Queria ouvir um pouco vocês aí, a gente tem alguns minutinhos. Eu acho que foi muito bom, Alê, você trazer isso, me veio várias provocações aqui, principalmente dessa parte mais sistêmica e estratégica, quando a gente fala em área integrada de recursos humanos, eu acho que a gente tem um trabalho muito grande pela frente para fazer. Muito, muito Temos. bom. E eu sinto, eu tenho certeza, que a gente vai aprender muito durante. É. Então, eu estou trazendo uma perspectiva de como a gente está entendendo, reunindo as informações e dando o significado hoje. Mas, assim como os equipamentos de segurança física foram sendo aprimorados ao longo de décadas, eu sinto que a gente vai fazer esse mesmo movimento
para olhar as questões dos fatores psicossociais. Mas a gente já sabe como começar, né, e onde investigar. Exatamente. Fazer uma pergunta? Então, é Lógico. sobre essa ferramenta emotiva, eu não conheço, tá, não tenho essa formação ainda. Por exemplo, né, como eu falei, eu não fiz essa formação, por aí a minha pergunta é um pouco mas tipo assim, se um colaborador só faz esse teste que vocês falaram ali que a empresa não tem como saber quem que respondeu, mas se a gente fez só em um colaborador, a gente sabe que é aquele, É, entendeu? Dalva, a premissa básica do Emotive é uma plataforma que todos os colaboradores precisam preencher. Então ele não é um instrumento, ele é uma o Emotive é uma plataforma de diagnóstico e monitoramento, então todos precisam preencher. Então ela é apropriada para essa norma, então? Sim, sim, exatamente, apropriada para a norma, para a gente conseguir fazer o diagnóstico do sistema. E Então o a que outra está acontecendo? Hã. A outra pergunta, se eu estou usando essa ferramenta, você me disse ali que, tipo assim, né, eu tenho alguma uma fiscalização, né, e mostro ali para o fiscal, já diminui a minha multa, porque eu Sim. tô Sim, a gente consegue trazer as informações que é uma empresa que já analisa, monitora e faz diagnóstico sobre os fatores psicossociais no trabalho, então isso já atenua a multa. Então se a gente consegue fazer essa comprovação, a gente já atenua. E aí são vários níveis, se a gente já, por exemplo, trabalhou um plano de ação, Dalva, para endereçar umas questões que vieram, mais ainda. Diferente de empresas que estão muito no escuro, que nem sabem que isso está acontecendo. Então, sim, ela tem uma total conexão com a NR1. é o que as empresas estão fazendo, geralmente, né, estão fazendo conversas com os colaboradores, né. Daí todo mês tem que fazer uma ata, né, anexar lá Isso. para tipo o diagnóstico, né, e através desse diagnóstico a empresa faz plano de ação. O normal, eu Isso. acho que as empresas estão fazendo isso, só que eu não sei se realmente nessas conversas é captado a realidade da empresa, porque a gente sabe que muitas pessoas, têm medo de falar Sim, a verdade, porque precisam trabalhar, enfim, em inúmeras situações. E às vezes não é captado tipo, a gente não com a gente tenta, mas, tipo assim, numa empresa com 200 colaboradores, é difícil ter uma sensibilidade de captar tudo. E essa ferramenta consegue isso? consegue, Dalva, e esse foi o nosso motivador principal, porque esse foi o pensamento, a gente vai precisar entender mais sobre como as pessoas estão vivendo esse sistema, vivendo esse ambiente. Se a gente for fazer só as entrevistas ou uma interação com um consultor que seja imparcial e até de fora mesmo, ou um psicólogo, isso primeiro tem uma possibilidade da pessoa não se sentir segura e à vontade para abrir tudo, e tem a subjetividade de quem vai interpretar a informação. Então, esse foi o pensamento quando a gente elaborou o questionário, o preenchimento e toda a forma de acomodação das informações no Emotive, para ser uma tomada, a gente brinca que é um pulso trimestral. Então a nossa indicação inclusive, Dalva, além de todos os colaboradores estarem inseridos, é que esse pulso seja tomado de 3 em 3 meses, porque a gente precisa ver e lá na plataforma a gente tem esse comparativo de ondas. Então, o que estava acontecendo, em janeiro, quando a gente mediu a primeira vez, o que estava acontecendo em março, quando a gente mediu de novo. Então isso é muito interessante. Então, esse fator, da abertura para compartilhar as coisas foi um dos motivadores principais e da subjetividade, né, que a gente exatamente criou o Emotive. Obrigada. Para entender bem a Nada, obrigada a ferramenta, você. então é bem necessária, então. Porque, É, tipo assim, a gen a gente como é RH, a gente tem várias coisas, né, falando em demanda, não temos várias demandas de trabalho, não tem como a gente ficar focado só nisso, a gente precisa ter
uma ferramenta que realmente nos mostre a realidade, que a gente possa ficar tranquilo, porque, né, o que que a nossa, né, a nossos, líderes acima vão estar cobrando. E você fez a ata, fez o plano de ação e não resolveu nada? Exatamente, exatamente. É isso. Obrigada. Perfeito, muito obrigada a você. Acho que é Edna, né? Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou enfermeira do trabalho e eu tenho uma pergunta. Gostaria de saber como que vocês visualizam, né, o apoio da área de saúde ocupacional na, né, na elaboração e no apoio geral dessa atualização agora da NR1. Edna, na minha opinião, a área de saúde organizacional, na verdade, assim, as empresas que a gente tem conversado aqui, para falar exatamente sobre essas questões, a área de saúde, meio ambiente, segurança, saúde ocupacional, elas estão nessa conversa. Aliás, são exatamente o nosso ponto focal, porque são as pessoas que vão lidar, tratar, entender e endereçar as questões percebidas ali. Então eu acho, Edna, na minha opinião, são vocês que vão precisar capitanear as ações juntamente, né, e não é só uma responsabilidade específica da área de saúde ocupacional, mas junto com, outras áreas de recursos humanos, enfim, olhando todo o subsistema de RH, parcerias, mas as diretrizes, o olhar para o quanto esse sistema, esse ambiente está promovendo saúde ou não, para mim é a forma que eu vejo aqui, e são as pessoas que estão conversando com a gente, Edna. Eu acho que acho que um ponto também, Edna, vocês começam a trazer força, né, acho que vocês trazem forças ao reflexo, porque a gente está falando de saúde, e não mais de uma forma tão desintegrada, né, quando a gente avalia, sei lá, clima, ficava com uma área específica, né, agora vocês estão vendo o reflexo do clima dentro do dia a dia, né, então eu acho que, vocês ganham voz, né, vocês ganham voz e vocês começam a mensurar um pouco mais esses reflexos que contribuem para uma integração um pouco maior com a área de recursos humanos, que muitas vezes são segregadas, né. Então estão ali a área de saúde está mais ali no front e pouco nessa visão mais integrada e estratégica. Então eu acho que vocês ganham voz do ponto de vista de começar a mensurar mais esses resultados e começam sim a acompanhar esse plano de ação, a ver como as coisas então acho que é uma super, integração aí que Com vocês certeza. podem ter dentro da área de recursos humanos. Perfeito. Obrigada. Obrigada a você. Mais alguém? Ó, tô vendo aqui, tem uma pergunta da Carla. No perguntas e respostas. Bom dia. Não Ah, necessariamente a avaliação precisa ser feita pela empresa de saúde ocupacional, correto? Sim. E isso também seria uma obrigação dessas empresas? Com certeza, é para todas as empresas. Na verdade, é uma regulamentação da forma de trabalho para todos os CLTs. Então, todas as empresas que têm essa adequação de forma de trabalho, elas estão, sujeitas a essa regulamentação da ANR, tá? Por ô exemplo, Ale, aí independe do número de funcionários? Então todo mundo independe. que tem CLT, então eu sou um pequeno empreendedor ali, eu tenho o meu grupo de também eu preciso ter esse cuidado. As NRs todas, tá, Van? São sempre para essa categoria. Então, todas as empresas que têm regime de CLT estão sujeitas a alguma regulamentação das NRs e com a NR1 não vai ser diferente, tá? E aí ela coloca, por exemplo, a ideia é que na realização dos exames admissional e periódico, os riscos psicossociais também já sejam mapeados. Eu acho que aí a gente cai um pouquinho no que a Dalva falou das entrevistas. Eu acho que sim, podem ser mapeados. Quando a pessoa entra, ela ainda não tem repertório e a gente não vai ter elementos para medir. Normalmente ela entra muito feliz, animada. Então, normalmente numa entrevista admissional, esse risco provavelmente vai ser muito baixo. No periódico pode ser interessante, mas a gente esbarra no que a Dalva estava falando. Então, o quanto essa pessoa vai realmente trazer as questões, vai compartilhar, como que está a nossa subjetividade para interpretar.
Então, por isso que a gente traz o Emotive como exatamente essa oportunidade imparcial da gente ver todos os elementos relacionados aos fatores psicossociais que a NR1 pede. Mas é bem por aí, tá? Isso é para todas as empresas realmente. Ô Alê, e aí gente, não sei nem se você vai ter essa resposta, talvez até alguém aí, cadê a Edna que é da área de saúde, pode ajudar a gente. Por exemplo, eu já vi alguma discussão sobre isso, né, eu já tive de alguma forma um burnout, né. E aí eu vou entrar numa empresa, eh, eu levo isso já como uma predisposição ou uma doença psicoemocional, isso como é que porque isso também acaba de novo, né, a gente está falando de uma coisa que é ambiente, mas de novo a gente acaba impactando na pessoa, né, então eu vou deixar de contratar porque a pessoa já tem alguma predisposição emocional, que acho que também cai um pouco no que a Carla trouxe, assim. Como que não sei nem se você tem esse ponto, mas como é que a gente consegue mapear e trazer isso? Como é que as empresas estão lidando? Olha, essa questão vai muito na avaliação médica, né, do médico do trabalho. Eu posso falar até por experiência própria, né, vou abrir aqui uma questão particular. Eu tenho, né, eu sou enfermeira do trabalho e geralmente muitos dos enfermeiros aí têm É. problemas, né, depressão, ansiedade, é um dos que eu tenho e eu fui sincera no meu admissional, eu tenho, mas eu tô, eh, fazendo acompanhamento, a medicação tudo Uhum, certinho, nunca fiquei afastada por esse motivo. Então não teve por que ter um inapto ali, né, sendo que eu tô entendi. bem, tô controlada, então Hã. tranquilo. Mas quando tem algum impedimento, geralmente o médico do trabalho, ele conversa com o médico coordenador, né, um médico que está acima dele, e ali às vezes não dá um inapto, segura, né, não finaliza ali a contratação o admissional, conversa com o médico coordenador e segue. Entendi. É porque senão, de novo, né, a gente começa a jogar a responsabilidade do ambiente em quem está entrando, né, então Sim, Uhum. E mas aí só fazendo uma reflexão, se a ANR quer entender sobre os riscos psicossociais que estão no ambiente, uma vez, Van, que aquela pessoa teve uma crise de ansiedade, de depressão ou foi diagnosticada com burnout, tem a ver com aquele recorte de espaço-tempo. de espaço, né. Se ela está cuidando, se ela já saiu da crise, porque o burnout ele tem a ver e aí uma coisa muito legal também, ele tem a ver com esse momento em que a gente não dá mais conta e aí vem os sintomas, porque aí a gente Uhum. somatiza. Mas esse alerta ele pode ter começado muito antes. E uma coisa muito Só importante é assim, situações de estresse todos nós temos, isso vai continuar acontecendo. Mas o burnout ele vem como um somatório de coisas e um olhar para um "não vou dar conta", e é a hora que as pessoas somatizam. Então vem sim uma palpitação, um congelamento, eh, uma dormência no rosto, paralisia, isso é muito comum. E esses sintomas eles estavam, esses gatilhos eles estavam no ambiente. Então, a pessoa ter tido isso em algum momento não é sinal de que ela vai ter ela vai ter sempre. de novo. só dando um adendo, tá, nessa questão. Por exemplo, né, a pessoa entrou, já tem um problema, né, um risco aí psicossocial. O importante no admissional pegar essas informações, porque a empresa está respaldada, né, que esse Perfeito. colaborador já entrou com essa questão, então não vai ser uma questão ligada à empresa. Ele já entrou com esse risco, né, pessoal. Perfeito, exatamente. Porque Tá, não, senão a faz pessoa super está fadada a isso a vida inteira, então não, isso não Não, pode não, ser um foi estigma. essa preocupação que eu falei: "Gente, É, será que a gente vai começar a jogar a responsabilidade do ambiente, de uma pessoa, né. norma na pessoa?" Tô vendo É, aqui, um Ale, o seu cuidado, comentário. Que legal, que bom e espero que as empresas tenham esse essa discernimento de clareza, né. essa clareza na hora de contratação, né, e tudo mais, e de apoio. Até do próprio gestor, né, eu fico imaginando um gestor receber no momento de entrevista, o quanto a gente tem que preparar essa liderança para que realmente, fique claro, né, que isso reflete ao ambiente, não necessariamente a pessoa. Isso, por isso que a ANR é sobre o ambiente, o que o ambiente está causando nas pessoas.
Mas é um Sim. cuidado, né, Van? Tá vendo como a gente vai É. aprender muito com isso ainda? Muito, muito. A Tem gente está mais um só comentário começando. aqui, Ale. Como sua Uhum. empresa evidencia as boas práticas da NR1 por meio de um selo e de ações presente na rotina dos colaboradores? Ah, isso é legal. A gente tem um selo, as empresas que assinam o Emotive por 1 ano, porque lembra que a gente, eh, indica esse pulso trimestral, a gente criou um selo de empresa promotora de saúde mental e bem-estar. E existe um selo que é dado pelo governo, que é o selo de conformidade, que aí esse tem uma série de critérios, né, e de medidas que as empresas precisam se submeter para ter esse selo. E com o Emotive a gente criou esse selo de empresa promotora de saúde mental e bem-estar, então isso é bem legal também. E aí, assim como as empresas adoram usar os selos de Great Place to Work É, e etcétera, pode usar na assinatura, nas divulgações, no site, enfim, legal. porque mostra que a gente está cuidando, a gente está olhando, a gente está monitorando, então é um compromisso da Felipelli, com as empresas também. Muito bom, pessoal. Chegamos aqui ao nosso final, 10 minutos, mais algumas perguntas. Eu adorei o bate-papo. Para mim foi um super aprendizado. Estava aqui como facilitadora, mas na verdade mais como aluna aí da Lê, foi muito bom ouvir. Edna, super obrigada pela sua participação, ó, Muito obrigada 10. mesmo. Esteja próxima às Dralva também, super contribuição. Eu acho que é legal a gente ter esses ambientes seguros, onde a gente pode fazer essas perguntas, que eu falo que às vezes o óbvio tem que ser perguntado, né, gente? Opa, Então o tempo todo. vamos o tempo todo. E a gente vai disponibilizar sim o material para vocês, Ronaldo, aí a Lê também fica aí com o contato, o pessoal da Filipelli. Eu agradeço vocês por mais esse momento. De novo, né, a gente está dentro, não sei se o Marcelo está aí, mas a gente está dentro de uma comunidade de remuneração e benefícios, mas a gente está ampliando a voz com outros temas, então se vocês curtem, né, e trazem isso também lá na comunidade de outros temas que a gente pode ampliar, a gente traz parceiros, a ideia é realmente, como IDE, aí é trazer essa visão integrada de recursos humanos e práticas e tudo mais, para que realmente a gente faça um movimento mais estratégico, né, dentro da nossa área, tá? Eu acho que é Com isso. certeza. Muito bom. Vã, muito obrigada pela oportunidade, pela parceria, por ter aberto essa oportunidade para a gente conversar um pouquinho com as pessoas que estão com vocês nas comunidades e nas interações. Muito obrigada a quem esteve presente aqui, conectado com a gente. O que a gente puder ajudar, estamos super à disposição. Vamos encontrar o caminho juntos, né? Esse é o compromisso. Muito bem. E pessoal, não esqueçam de responder a nossa pesquisa, tá? Ela é gratuita, acabei não falando, falei no início. Isso, Se põe aí de novo lá no chat para quem não pegou a nossa pesquisa de talentos e performance, ela é gratuita aí. Aproveitem e já respondam aí, que acho que também isso vai trazer bons insumos em termos de isso. diagnóstico, em termos de percepção e ambiente, tá A bom? pesquisa é sempre um direcionador de ação para a gente, né, Vã? Então, na medida que vocês contam Exatamente. coisas para a gente pensa em como ajudar. Então, preencham a pesquisa para a gente saber um pouco mais de vocês e pensar em oportunidades alternativas e estarmos juntos. Muito bem, pessoal. Obrigada, viu? Muito obrigada. Até Tchau, Obrigada, mais. pessoal. Até tchau. Obrigada, mais. Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.